Olá, alunos! The Love School, a Escola do Amor, está no ar. Estamos no ar com mais uma aula. E fiquem atentos, pois, mais uma vez, nós vamos procurar ensinar as pessoas a usarem a inteligência. Vamos ensinar o amor inteligente, que é o melhor caminho para resolver os problemas dentro de um relacionamento. O tema de hoje é como falar com as mulheres. Esse tema é muito importante, muitos homens ainda não sabem como começar um assunto ou ainda como expor os seus pensamentos para elas, como abordá-las. Isso nós vamos estar procurando ensinar no decorrer da aula que está apenas começando. Nós vamos a uma matéria, você pode, enquanto isso, enviar o seu comentário através da nossa página no Facebook, facebook.com/Escola do Amor, ou através da iurdtv.com, o site iurdtv.com. Você clica no link de comentários e envia a sua mensagem e, na medida do possível, no decorrer da aula, nós vamos estar registrando a sua participação. Desliguem os celulares, a aula já começou. Normalmente, as mulheres levam a fama de complexas. Dizem por aí que os homens não sabem entendê-las. Helena, por favor, seja flexível. As coisas não são tão fáceis. Por causa da sua esposa? Vem almoçar em casa hoje? Não, hoje vamos ter uma coletiva de imprensa para divulgar a transação. Um bom dia, querida. Até mais tarde. Mas será que eles já pararam para pensar se estão se comunicando da maneira correta? Que as mulheres falam mais do que os homens, todos já sabem. Mas o que muitos não sabem é que existem diferentes formas de se comunicar. Passeia, vai ao teatro, ao cinema, deve tomar um ótimo antidepressivo. Por exemplo, o homem chega do trabalho e quer relaxar, enquanto a mulher quer bater papo, perguntar como foi o dia dele, como ele se sente. Enfim, ela faz várias perguntas. Você ficou estranho. Não, Sim, você ficou azedo a tarde toda. nada disso, eu tô de ótimo humor. A mulher conversa com o objetivo de criar mais intimidade, enquanto a maioria dos homens quer apenas transmitir a mensagem. É aí que surgem as brigas. O homem se sente incomodado como se estivesse em um interrogatório. E a mulher pensa que ele age assim porque está desinteressado ou até que não gosta mais dela. É verdade, você parece cansado. Deve estar muito estressado para ficar assim. Dê minhas desculpas ao Sr. Lambert. Não quer que eu cancele? Se quiser, pode me contar tudo. Eu fico em casa. Mas não tenho o que contar, eu só estou cansado. Eles precisam saber respeitar as necessidades que as mulheres têm de dialogar e dedicar mais tempo para ouvi-las. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio e não tornar as coisas uma obrigação. Além disso, saber o momento certo e as palavras ideais para não magoá-la. Vamos conhecer algumas frases que nunca devem ser ditas, pois causam um tremendo estresse nelas. Você está de TPM? Não era assim que a minha ex fazia. Você está parecendo a minha mãe. Ah, você fala demais. E por fim, dizer um simples nada. Ah, como elas se irritam com essa palavrinha. Agora, as frases que elas mais amam ouvir. Você está linda. Me desculpe, eu errei. E eu te amo. Mas o que elas realmente gostam é de ter atenção, de conversar. Precisam ser ouvidas e a opinião do homem é sempre importante. Eu não quero mais saber dela, principalmente agora que ela tá com uma magnata do celular. Se você pretende ter uma relação sólida e de muito amor, aceite isso e seja feliz. Bem, alunos, nós já fizemos aqui em uma aula em que o assunto foi como se comunicar com os homens, né? Fizemos uma aula com esse assunto. Como era de se esperar, no mesmo dia recebemos comentários femininos perguntando quando haveria uma aula ensinando os homens a se comunicarem com elas. É óbvio que por uma questão de justiça, cedo ou tarde teríamos que fazer essa aula, né? Pois bem, a aula é hoje. Vamos procurar ajudar os nossos alunos mostrando qual a melhor maneira de se dirigir
a uma mulher e obter sucesso dentro desse diálogo. E nós vamos estar apresentando dicas e, como nós temos uma mulher no programa, ela vai poder falar com conhecimento de causa a respeito disso, que é a Rosana. Como sempre, estamos juntos. E eu quero colocar já a primeira dica no vídeo para a gente poder registrar aqui, enfim, dar uma direção para os nossos alunos. Vamos à dica de número 1. A ciência já comprovou que as mulheres são muito diferentes dos homens. Elas usam acentuadamente o lado direito do cérebro, que está ligado à emoção, sensibilidade, intuição e criatividade. Entender isso é fundamental para concluir que a parceira não veio com, entre aspas, defeito de fabricação e dará ao homem o ponto de vista necessário para melhorar a comunicação com ela. Então, os homens, eles usam mais o lado esquerdo do cérebro que está ligado à razão. Isso é a ciência que diz. É o lado que está mais ligado ao racional. E as mulheres usam mais o lado direito. Que legal, né? Porque aí um completa o outro. Então, a mulher, ela usa mais esse lado que está ligado à emoção, por isso elas são mais emotivas. A sensibilidade, são mais sensíveis. A intuição, isso aí também é outra característica que se diferencia do homem, que faz com que a mulher perceba as coisas mais rápido. E também a criatividade. Então, quando a mulher ela espera do homem afeto, carinho, que às vezes para ele não é tão importante, e para ela é justamente por causa desse lado, né? Então, quando o homem entende isso, descobre isso, então ele vai saber como preencher essa lacuna dentro do relacionamento. E isso não se torna defeito, se torna uma qualidade quando um sabe da diferença do outro e trabalha com essa diferença a favor de si, não contra, né? Então são qualidades tanto um quanto do outro. É como o cérebro, né? Tá ali juntinho, um completo, tá tudo certo. Os dois lados se completam, né? Bom, daqui a pouquinho nós vamos colocar outras dicas e antes de ouvirmos o que as pessoas nas ruas falam a respeito desse assunto, eu vou cumprimentar o Alan e a Juliana, o casal que está conosco aqui participando da aula de hoje. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão casados há? 2 anos. Há 2 anos. Isso. Então, um casamento ainda recente. Recente. Agora, você falava comigo uma coisa interessante fora do ar. Conta aí para os nossos alunos, o Alan. Eu, com 32 anos, venho para o 4º casamento. Ela é minha 4ª esposa. Quarto casamento com apenas 32 anos. 32 anos. Comecei com 17 anos. Quanto tempo durou cada um dos outros 3 casamentos? No máximo 5 anos, normalmente 4. Por quê? Porque eu era uma pessoa difícil. Eu era impossível. Na verdade, a palavra melhor para definir é impossível. Mas o defeito estava sempre nelas. Ou seja, você considerava que o defeito estava nelas? Sempre elas. O problema, o erro, sempre elas. E hoje você reconhece que era você? Sim, hoje consegui entender que o problema estava em mim. Havia, sim, obviamente, problemas da outra parte, devido até por causa do meu problema. Acaba virando um ciclo, acaba desencadeando. Mas o problema maior estava em mim, o meu jeito. Que jeito era esse? Mandão, orgulhoso, prepotente, turrão, difícil. Então era aos meus pés. Se não estivesse aos meus pés, não funcionava. Ou seja, tudo tinha que ser do seu jeito? Tinha que ser. Não tinha opção. E quando não ia, não acontecia? Brigas, agressão física. Física? Física, muitas vezes. Deixei ex-esposa minha no chão, de tanto bater. Porque eu vim numa casa difícil. Peraí, você chegou a agredir a ponto de deixar a esposa no chão? No chão, sim. E que isso? Causar um trauma que anos depois eu vejo ainda, infelizmente, reflexo na pessoa
do meu relacionamento com ela, não consegue mais se desenvolver com outra pessoa, se relacionar devido ao trauma. Quando você fala que veio de uma família difícil, o que significa isso? Meus pais se separaram cedo, minha mãe também era muito difícil, me criou dessa forma, ali na punho de ferro, e eu saí de casa para fugir de problema dentro da minha casa, casei a primeira vez, tentando ser feliz, mas carreguei os mesmos problemas para dentro da nova casa. Um novo relacionamento, né? No caso, o meu relacionamento imitou, entre aspas, o que tinha dentro da minha casa com os meus pais. Ou seja, você foi para o casamento, desde o primeiro, trazendo consigo uma bagagem. Sim, negativa, muito negativa. Tá. E com a Juliana é diferente, porque vocês estão apenas há 2 anos. No começo foi igual. Tanto no é que a gente está começo em foi vias igual? de se separar já devido ao mesmo problema. Você, Foi o meu Juliana, aprendizado que consegui mudar a mim e ela para a gente conseguir, então, hoje viver juntos. hoje Viver você é diferente? Sim, graças a Deus. Ô, Juliana, você sabendo que ele veio ou vinha de 3 casamentos frustrados, isso não te fez refletir, pensar, ter algum receio? Não, porque quando eu fiquei com ele, eu queria ficar com ele só por diversão mesmo, né? E aí acabou se tornando algo mais sério. Só que, assim como ele era turrão, mandão, orgulhoso, eu era também. Então a gente entrava meio que numa competição. Quem ia ficar por cima? Ele falava A, eu falava B, C e D. Ele batia em mim, eu batia nele. E vice-versa. Então a gente acabava ficando nesse conflito sempre. Mas assim, nunca parei para pensar assim, ele já teve os casamentos, foi assim, comigo vai ser. Não, porque eu achava que eu sempre estava por cima, que eu era melhor do que ele, que as outras eram, sabe, outras e eu era diferente, né? Então comigo ele podia vir, podia fazer o que fosse, que eu ia estar por cima. Era o que eu pensava. Ou seja, você também tinha características parecidas com a dele, Muito. com as dele. Muito. Ela revidava tudo, né? Toma lá da cá. Não ficava, não cedia em nenhum momento. Não. E entraram no casamento nessas condições? Nessas condições. Vamos morar junto. Foram morar juntos? Namoramos, começo uma maravilha, como todos os outros meus relacionamentos, tudo bom no começo, namoro maravilhoso, shopping, passeio, diversão, tudo, o início maravilhoso. Mas quando a gente ficava junto, quando ia morar junto ou casava, aí pronto. Aí eu mostrava quem eu era mesmo, que aí a coisa já vinha para as minhas mãos. E aí, como é que ficou o início do casamento de 2 pessoas que tinham essas características? Então, tinha as brigas, né, e tudo mais, mas assim, a gente se envolvia com outras pessoas junto, quando eu me relacionei com ele no começo, eu falei pra ele que eu não queria saber só dele, porque eu ficava com mulheres também, né, então pra ele isso foi ótimo, né, porque uma pessoa do jeito que ele era, não ter problema de eu envolver outras mulheres no relacionamento. Ou seja, você entrou no casamento assumindo para ele que era bissexual. Isso. Aí eu envolvi outras mulheres e tudo mais, só que isso começou a me gerar muito problema depois, mais pra frente, em relação de ciúmes. Ele começou a fazer até as coisas escondidas, porque antes era tudo junto, né? E assim, digamos que de dia era 1000 maravilhas, porque a gente se envolvia com outras pessoas, saía, então assim, era aquela diversão passageira, aquela felicidade passageira, né? Aí de noite a gente se agredia, brigava, aí ia pra cama chorando. Não tinha então, felicidade, tinha uma falsa, a gente buscava de todas as formas um relacionamento feliz, que eu já vim de frustrados. Ela era noiva, traía o noivo com outras pessoas também. Então, nenhum dos dois foi feliz em relacionamento nenhum. Então, a gente pensou, bom, vamos fazer então dessa forma, vamos abrir o relacionamento. Você gosta de mulher, eu não vou ter problema nenhum em ficar com as duas ao mesmo tempo. Para o homem, né, o homem natural, isso é até algo que eles desejam muito. Então, a gente tentou esse novo tipo de relacionamento para ver se daria certo. Não dava. Bom, como é que mudou isso tudo? Daqui a pouco vocês vão contar para a gente, porque eu imagino que os alunos estejam curiosos, porque é uma história forte, né? Com certeza. Então, daqui a pouquinho nós vamos saber, você vai conferir. Se você quiser conhecer melhor o casal, quem está acompanhando o programa através do rádio e tem próximo de si um computador com acesso à rede, à internet, então vá ao computador
e digite esse endereço, né, www.iurdtv.com, e você vai assistir a aula e não somente ouvir. Vamos ao que as pessoas falam nas ruas a respeito desse assunto. Como você acha que o homem deve se comunicar com a mulher? Ser mais claro, ser mais sensível, que é o que a gente é e ele às vezes não entende. Usar sinceridade e clareza, né? A mulher tem um sentimento, ela é bem sensível, né? Então, se você não tomar cuidado na hora de discutir a relação e na hora de você conversar, isso pode ter uma má interpretação tudo e causar algum problema no relacionamento. Compreensivo, o homem não é nada compreensivo, né? Tudo é do jeito dele. Ai, não sei, porque homem é complicado. Falam que mulher é complicado, mas homem é pior. Eu acho que tem que falar o que sente. Porque às vezes a gente não gosta, fica chateada e não fala. A pessoa não é obrigada a saber. Né? Então acho que tem que ter comunicação de verdade. Eles deveriam ser bem sinceros. Na verdade, eu acho que o homem ele tem que saber os dias de falar com a mulher, os dias certos, né? Se ele falar no dia errado, qualquer coisa que ele falar vai ser errado. Então, o ideal é ele saber o dia de falar. Por que você acha que acontece isso? Sei lá, eu acho que eles não se expressam muito bem, ou o homem esconde as coisas, ele não gosta de expressar os sentimentos, então acaba confundindo. Cada um tem uma maneira de pensar. Eu acho que depende do dia, do momento. Não são objetivos, não falam o que pensam e deixa a gente bastante confusa. Acho que até um pouco mais do que a gente já é naturalmente. O que você acha que os homens devem fazer para melhorar a comunicação com a mulher? Primeiramente, entendê-las, que às vezes é difícil entendê-las, e saber exatamente o que elas querem. Muito bem. Um amigo me disse que ele encontrou um manual para entender as mulheres. Ele falou que tem 10 mil páginas e que ele ainda estava começando. Ou seja, ele quis dizer que as mulheres são muito complicadas. Mas nós vamos procurar mostrar aqui durante a aula, com as dicas, que as mulheres têm as suas características por questões naturais e que se o homem começar a estudar isso, entender isso e usar o amor inteligente, ele vai conseguir se comunicar muito melhor com a mulher. Aprender e praticar. A mulher não tem que aprender a praticar? O homem também. É a linguagem. Daqui a pouquinho a gente vai colocar um vídeo que tem a ver com isso. Seria bom que você assistisse o vídeo, né? Um vídeo extraído da internet que mostra um pouquinho dessa questão do dicionário feminino, que o homem precisa entender o que a mulher quer falar e como falar com ela. Eu tenho aqui participações como a da Laura, que diz assim: os homens não sabem começar uma conversa, então resolvem não conversar. O Michel diz assim, ó, no meu caso, eu já até usei a frase: olha, vamos conversar para achar uma solução juntos, vamos propor um ajuste entre nós, e deu certo. Mas acho que além de usar a forma certa de conversar, a mulher tem que querer solucionar o problema também, né? É a opinião do Michel. O Márcio diz, no começo parece muito complicado entendê-las, mas com o tempo vamos aprendendo a lidar com elas. O Tarcísio diz, comigo acontece o contrário, é sempre ela que não me entende, interpreta as coisas erradas, mas no final a gente se acerta. A Sil diz, essa aula de hoje é para o meu namorado, ele não sabe conversar comigo. Então liga para ele, telefona para ele, peça para ele acompanhar a aula de hoje da Escola do Amor. Vamos ler a dica de número 2, antes da gente ir para o laboratório de hoje. Vamos ler a dica de número 2. Nem sempre o que as mulheres falam tem significado literal. Na linguagem dos sexos, o homem, entre aspas, bilíngue. Tá vendo? Os homens têm que ser bilíngue. Certamente, o homem bilíngue certamente terá mais sucesso com a parceira do que aquele que se limita a falar só o masculinês, entre aspas também, linguagem racional. No idioma femininês, há uma linguagem subjetiva, figurada e indireta. Deixa aí a dica na tela, fala aí. Você está rindo. Gente, não é tão complicado assim. Não, mas é característica da mulher, né? Vamos aqui dizer que bilíngue, existe... O homem bilíngue, ele entende o que ela está falando se há um esforço
em entender o que Não, ela está se ele é bilíngue é porque ele entende. Então, mas ele tem que se esforçar também. Quando o homem, ele só entende o masculinês, ele é só racional, Aí a mulher é só complicação para ele. então ele vai ter dificuldade de entender e de se comunicar com ela. Mas o homem bilíngue, aí ele já tem essa vantagem. Por quê? Porque ele sabe falar o masculinês E entende. e sabe o femininês. Por exemplo, a parceira diz assim, olha, eu estou precisando tanto de uma massagem. Então ele entende que ela está dizendo assim, você pode fazer uma massagem em mim? Ela está falando com ele. O homem já diz assim, você pode fazer uma massagem em mim? Ele já é mais direto. Então o homem que não entende o femininês, aí a mulher se fecha porque não ganhou a massagem. Aí depois ele fala, o que você tem? Ela, nada. Ou nada tem sim, você não fez a massagem. Então, mas aí depois ele, nada, então é nada. Mas ela continua fechada. Daqui a pouco ele fala assim, poxa, mas o que você tem? Ela, você não percebe que você não fez a massagem? Você não pediu para fazer a massagem. Quer dizer, na verdade, essa questão, é por isso que a gente fala que o homem bilíngue, ele consegue pegar as pistas, entender o que está nas entrelinhas dessa comunicação. Não tem que ser tão assim, como eu posso usar o termo? Ele tem que entender ela também. Ah, não, é assim, é do meu jeito, eu não vou entender ela. Ah, ela tem que perceber também, não é só, porque tem hora que a mulher também não quer ficar falando. O que é bilíngue consegue entender a linguagem dela, porque ele fala dele e é dela. Você sabe que, igual, tem muitos homens que a mulher ela pode estar atarefada, um monte de coisa para fazer. Se ele toma a iniciativa de ajudar, então, quer dizer, ele percebeu que ela precisava, porque a mulher tem isso. E aí ele é o quê? Bilíngue. Bilíngue, porque ele entende a linguagem dela. Então, o homem tem que buscar isso para preencher essa lacuna dentro do relacionamento. Se ele conseguir falar os dois idiomas. Já já a gente continua com tem mais 2 dicas na aula de hoje. Então nós vamos ao Laboratório do Amor para ajudar o William e a Sabrina. O William, de 42 anos, e Sabrina, de 31, são casados há apenas 1 ano e 6 meses. O William diz que a esposa é muito nervosa e impaciente. Além disso, ela se apega a coisas que para ele são insignificantes. Sabrina diz que necessita mais de carinho e sente mais vontade de estar junto dele do que ele com ela, o que lhe dá a impressão de que o marido não se importa tanto assim. Eu acho você nervosa muitas vezes. Acho que você poderia ser mais paciente e não se apegar a coisas tão insignificantes como eu acho que são. Eu acho que às vezes você acha que coisas que são importantes para mim são insignificantes. Eu tenho uma necessidade de carinho, de contato físico, de estar junto com você maior do que a que você tem de ficar comigo. Então, às vezes eu tenho a impressão de que você não se importa ou não gosta de mim da mesma forma que eu gosto de você. Eu tenho que ficar cobrando de você estar comigo, eu tenho que ficar sempre lembrando e muitas vezes eu tomo a iniciativa de coisas que eu gostaria que a iniciativa fosse sua. Isso faz eu me sentir não importante para você. Eu sei que eu sou nervosa, eu sei que estou passando uma fase difícil de depressão. Eu tento não fazer certas coisas, depois eu me arrependo, mas eu acabo fazendo, eu acabo perdendo o controle. Eu acho que eu faço as coisas, tento fazer o melhor que eu posso fazer, tento dar atenção para você. Eu tento fazer isso, tento ser melhor, mas eu acho que às vezes você exige bastante de mim, numa velocidade muito rápida, que eu não consigo corresponder à sua expectativa com a mesma intensidade que você precisa. Tenho certeza que eu gosto de você, mas essa expressão eu não expresso como você expressa na mesma intensidade. Não fico falando tanto, não fico repetindo tanto, né? Eu preciso que você fale que tá bom, eu preciso de ouvir em palavras que tá bom, que eu sou importante, que você gosta de mim, que você me acha bonita, que você me ama. Você sabe tudo isso que eu acho, né? Você é bonita, que eu te amo. Eu não consigo lidar com a minha impulsividade. Fazendo uma pausa agora, né? E aí?
A mulher tem que ouvir. É a aula de hoje. Ou seja, os primeiros problemas de vocês estão relacionados a essas diferenças naturais entre o homem e a mulher. Ou seja, o que acontece? Durante o namoro, o homem, ele está sempre dando carinho, ele é carinhoso, ele tem palavras de afeto, porque ele está vivendo a fase da conquista. Quando ele se casa, então, inconscientemente, a maioria dos homens, por questões naturais, ele age como se ele tivesse assim, eu conquistei, eu consegui o que eu queria, agora ela é minha. Então eu vou viver ao lado dela, ela é minha esposa, e ele coloca a mulher como se ela fosse um troféu, uma conquista, está ali, é minha. E ele já começa a não ser mais tão carinhoso, já não tem tanto afeto, que para ele é normal. Isso para o homem parece não ser tão importante. Mas a mulher, ela necessita de afeto, ela necessita de carinho. Quando a mulher ela coloca roupa, ela vai diante do homem para que ele olhe. O que ela quer ouvir? Que ela está bonita. Enfim, a mulher precisa desse elogio. O homem já não liga para isso. E a mulher, ela crê que na época do namoro, se tem atenção, quando casar vai aumentar isso. Mas na cabeça do homem, não. Eu levo para casa, está tudo bem, eu sei que eu vou encontrar ela todo dia ali, então não precisa de eu ficar falando, de eu ficar conquistando ela. Mas aí que é o engano, que é aí que ele tem que investir mais nessa atenção, nesse carinho para o elo, né? E jamais pensar como o William falou, você sabe que eu te amo. Tem um homem que chega ao ponto de dizer assim, se eu não te amasse, eu não estaria com você. Então, isso na linguagem feminina, então isso é uma aberração, é uma agressão, porque a mulher espera afeto e carinho. E aí tem um outro agravante no caso da Sabrina, porque a carência dela deve se tornar ainda maior uma vez que ela está lutando contra a depressão, que é um problema sério. Então vamos continuar e a gente fala mais a respeito. Atividade, eu não consigo lidar com essa questão de urgência. Para mim, tudo é urgente, tudo vai morrer se não fizer, você sabe disso. Eu sei. Eu tenho esse problema de não lembrar as coisas que já foram, não tenho ordem cronológica, não tenho uma sequência, então eu não lembro o que já passou. Então, se hoje não está muito bom, para mim é como se tivesse ruim desde o começo. Eu não consigo. Falta, acho que, continuidade no seu pensamento, de perceber que as coisas não são tão ruins como você acha que é. Há uma continuidade, então se houver uma lembrança do que é feito no dia a dia, vai ter uma maior consciência sua e, consequentemente, uma maior satisfação e um maior contentamento. Eu não tenho conseguido fazer essa ordem, por mais que eu registro, eu tento anotar, eu tento escrever, mas eu acabo não dando continuidade a isso. Eu não quero cobrar você, mas eu acabo cobrando, eu acabo não conseguindo esperar você fazer as coisas no seu tempo. Porque a gente tem um tempo muito diferente. Você pensa mais, eu decido sem pensar, eu decido por instinto, e isso, às vezes eu acho bom algumas coisas, porque você me freia um pouco para eu tomar uma decisão melhor, mas às vezes eu também queria que você deslanchasse logo, assim. Eu fico aflita com as coisas, assim. Eu tenho muita dificuldade quando eu sou contrariada em alguma coisa, quando a gente diverge, de aceitar ou não. Porque eu sempre tive uma vida sozinha, então eu não estou muito acostumada com negociação. Mas não é por mal, é porque eu não sei fazer, eu nunca fiz. Eu admiro o que você tem de ter opinião sobre as coisas, de você assumir a responsabilidade junto comigo. Eu admiro muito isso em você, mas eu não estou acostumada a lidar com isso, porque sempre eu fui o meu próprio homem. Bom, sobre isso você pode falar alguma coisa para ela, né? Porque ela sempre teve o quê? Um momento, nota quando a Sabrina fala, que ela
tomava as decisões sozinhas, ela nunca precisou de ficar pedindo ou esperando alguém autorizar alguma coisa, então ela foi muito independente. Então, de repente, ela se casa e tem que falar, posso, o que você acha? Há um conflito, então ela ainda está se adaptando a essa nova fase de estar casada. Mas quando há um relacionamento em que você casou, agora a gente tem que estabelecer regras. Agora são 2 em 1. Colocar as coisas tudo em ordem. Então agora, Sabrina, você querendo ou não, tem que entrar nessa nova fase da sua vida que é, de repente, vocês vão tomar uma decisão junto. Então, William, o que você acha? E esperar ele, como ele também, ela diz, né, que ele pensa mais, ela age por impulso. E a mulher, quando age no impulso, ela erra bastante. Então, por isso que o casamento é importante, né? Porque o homem é mais racional, a mulher é mais emotiva, mas ambos se completam. Então, o homem vai ajudar a frear. Você mesma chegou a dizer isso e reconhece isso. Então, fica de dica para o William procurar dar mais afeto e carinho, né? Porque a Sabrina, como toda mulher, espera isso do homem. Não pense que o fato simplesmente você estar ao lado dela já é o suficiente para ela e já é uma demonstração de que você a ama. A esposa espera, a mulher espera afeto e carinho da parte do homem. E no seu caso, Sabrina, você precisa buscar entender que agora você não é só uma pessoa, vocês são 2 em 1. E você precisa se adaptar a essa nova vida de casada, uma vez que você sempre foi uma mulher muito independente, né? Esse momento em que ela passou, ela falou, né, da depressão, é um momento que ela está se refazendo, ela está buscando uma ajuda, tanto espiritual, né, nas aulas presenciais. Mas, Sabrina, você também tem que ver que você pode ir muito além. Não coloque o teu casamento a perder por causa de emoções ou que é o meu jeito ou eu sou assim. Eu não... Olhe a vida com os olhos totalmente diferentes. Eu consigo, eu vou vencer e assim você vai ter um relacionamento com o William totalmente diferente. E é importante, aliás, fundamental que vocês participem da aula presencial, porque eu tenho certeza que, através do trabalho feito na aula presencial, a Sabrina vai vencer essa depressão. Vamos ao intervalo. The Love Walk, a caminhada do amor. Que tipo de pessoa deve participar? A caminhada do amor é para casais inteligentes, que reconhecem que a melhor forma de intimidade é o diálogo. Qual é a finalidade? É a desculpa perfeita para os solteiros sozinhos convidarem alguém para um possível relacionamento. É uma forma de você estreitar o relacionamento com alguém ou com a pessoa amada. É para saber o que está passando na cabeça dele ou dela. Qualquer casal e solteiro pode fazer a caminhada do amor. É só escolher um parque perto de você. E para que a conversa seja mais proveitosa que vocês já tiveram nos últimos tempos, adquira o kit da Caminhada do Amor. Online pelo arcacenter.com.br ou através do Televendas 0 Operadora 21 2461 0060. Ou pessoalmente na Terapia do Amor no cenáculo mais perto de você. Participe da Caminhada do Amor dia 3 de novembro. Em um parque perto de você. Mais detalhes pelo site r7.com/Escola do Amor. Imagine, crie, cante. Quem canta, seus males espanta. Participe do concurso Música Tema Escola do Amor. O vencedor vai ganhar um clipe em HD com sua música, feito pela produção do programa. Capricha, porque é a tua chance de ir pro mundo. Confira o regulamento completo no site r7.com/Escola do Amor. Inscrições até o dia 24 de novembro. Não perca esta oportunidade. Participe do concurso Música Tema Escola do Amor. Só lembrando que a Caminhada do Amor vai acontecer às 10 horas da manhã. Aqui em São Paulo nós vamos estar no Parque do Ibirapuera. Eu, a Rosana, o Renato e a Cristiane estaremos no Parque do Ibirapuera às 10 horas da manhã, no sábado, dia 3. Bom, agora eu quero falar sobre a noite de Abraão.
você que está acompanhando o programa através da internet ou da TV, você tem aqui imagens do nosso estacionamento, estacionamento descoberto aqui do Cenáculo da João Dias, que fica na zona sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E no dia 25 de outubro, quinta-feira, nós teremos algo inédito. Vai acontecer a primeira terapia do amor a céu aberto. Será a Noite de Abraão. Na oportunidade, nós teremos 70 casais que estarão determinando a quebra das energias negativas que atuam na vida sentimental e que impedem casais de serem felizes, que impedem pessoas que estão sozinhas de serem a pessoa certa e encontrarem a pessoa certa. E nessa noite, que nós estamos chamando Noite de Abraão, e você vai entender a seguir na chamada por que chamamos de a Noite de Abraão, nós teremos nela a bênção coletiva daqueles casais que vivem já maritalmente, aqueles que moram juntos há anos, né? Mas ainda não tiveram a bênção do altar. Na vida de Abraão, houve uma noite que foi diferenciada. Ele vivia um momento em que não suportava mais esperar a resposta de Deus. Do que lhe adiantava ter todas as bênçãos, se ainda não tinha o filho tão desejado? Na verdade, para que Abraão entendesse a verdadeira vontade de Deus para ele, era preciso que a sua visão fosse ampliada. Foi então que Deus determinou que ele saísse de sua tenda, olhasse para os céus e tentasse contar as estrelas, se pudesse. Talvez você se sinta como ele. Você vê a mão de Deus em todas as áreas de sua vida, mas quando o assunto é sentimental, há uma frustração. Do que lhe adiantam tantas conquistas, se essa área tão importante ainda não se realizou? Você não consegue ser feliz ao lado da pessoa amada? Ou ainda não encontrou aquela que irá lhe completar? Saia da tenda. Olhe para os céus e receba a direção de Deus para a sua vida amorosa. Participe da Noite de Abraão, a primeira terapia do amor, realizada a céu aberto. Na oportunidade, iremos realizar o casamento coletivo de centenas de casais e 70 pastores com as respectivas esposas irão determinar que todas as maldições da vida afetiva sejam quebradas. Dia 25 de outubro, quinta-feira, no estacionamento do Cenáculo do Espírito Santo, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Uma noite especial para que haja um antes e depois em sua vida sentimental. Muito bem, nós estamos recebendo muitos comentários aqui. A Viviane diz assim: nós mulheres somos simples. Só queremos um homem que ame, elogie, agradeça e que ele leia a nossa mente. Olha, agora deixa eu falar uma coisa. Amar e elogiar é possível. E a gente está ensinando a linguagem para os homens aqui. Agora, ler a mente não dá. Esse ainda não está. Nesse caso, Viviane, você tem que expressar para ele, comunicar tudo o que você quer, tudo o que você precisa, enfim, tudo o que você pensa. Bom, a Rosana tem um comentário para ler. A Samanta diz assim: eu acabei de pedir a separação, fui casada há 16 anos, tenho 3 filhos, meu marido nunca entendeu e me deu valor, nem carinho. E nem carinho. Já pensou em viver com um homem que não te abraça, não te beija na boca? Para ter relação, só se eu procuro, o meu nem me beija na boca por ter relação que procurá-lo. Ao meu ver, ela acha que tem traição, né, nos olhos da Samanta. E o pior de tudo, destrata os filhos. Na rua é maravilhoso, dentro de casa é um horror. Há um tempo atrás estávamos com minha filha de 2 anos
no hospital com febre e vomitando. Sabe o que ele disse? Por isso que eu não queria ter essas coisas. Hoje quero alguém que tem, assim, né? Venha ter Deus, né? Ela diz, a Samantha. Mas é por isso, Samantha, que no teu caso, só a aula presencial. Aí é só um milagre para a sua vida, entendeu? Então, venha, faça um esforço, porque o teu caso é só um milagre. No caso, você precisa, Samantha, do sobrenatural. Por isso a necessidade de vir à aula presencial. Porque na aula presencial, diferente do que nós fazemos aqui no programa, não são apenas dicas, orientações. Você vai contar com o poder da fé. Você vai aprender a usar a sua fé. Você vai aprender a combater o mal. Porque em muitos casais existe uma força negativa, existe uma energia negativa atuando. E isso vai ser eliminado através do poder da fé, em parceria com o Espírito do amor. Por isso que a gente fala, tem muitas pessoas dizendo eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, mas as pessoas não fazem a parte delas. Elas medem esforços. Se você realmente quer mudar esse quadro, então, nessa quinta-feira, participe da aula presencial. Semana passada eu recebi um casal que veio de um outro estado. A gente vê o desejo é tão grande. Não estou dizendo que você precisa vir de outro estado, porque no seu estado também tem aula presencial. Mas a gente vê o desejo da pessoa é tão grande de mudar que ela se dispõe a fazer qualquer sacrifício. Então, imagine que tem aqui em São Paulo, tem pessoas que dizem assim, não dá para eu ir, é difícil. Mas você diz que quer mudar, você diz que quer salvar o relacionamento, você diz que quer ser feliz no amor. E está sozinho, está sozinha. Mas você não faz a sua parte. Quinta-feira é o dia da aula presencial. Sofre a família inteira, né? Os filhos, a esposa, o marido, porque... É uma bola de neve. Bom, vamos ao vídeo da internet que ilustra bem o que nós estamos tratando na aula de hoje. Você fica confuso com o comportamento feminino? Gostaria de ter um tradutor para entender o que ela quer dizer? Você está com sorte! Apresentamos o Manslater, um dispositivo revolucionário que traduz a linguagem feminina em simples vocabulário masculino. Finalmente, o poder de saber o que ela quer dizer. Tudo bem, vou falar com a minha mulher. Querida, vou fazer qualquer coisa agora, tudo bem? Ótimo, se é o que você quer fazer. Não vá, fique em casa. Pensando bem, acho que vou ficar em casa com você vendo TV. Ai, que fofo. Bem melhor assim. O Manslater usa tecnologia de decifragem de emoção para te ajudar em situações difíceis. Está tudo bem? Você parece um pouco chateada. Por que eu estaria chateada? Esqueceu o aniversário dela. Não acredito. Feliz aniversário, querida. Você lembrou. Claro que lembrei. Graças ao chip de processamento da lógica feminina, qualquer homem pode decodificar coisas como... E você vai vestido assim? Vá se trocar agora. Você gostaria de um café? Eu quero um café. Você acha que ela é bonita? Você acha ela mais bonita do que eu? Ah, você é um ótimo amigo. Eu nunca vou sair com você. Estou bem. Não estou bem. Estarei pronta em 5 minutos. Estarei pronta em 30 minutos. Faça sempre o que você quiser. Você nunca irá fazer o que quiser. Faz uma massagem nas minhas costas. Sem oba-oba, eu só quero uma massagem. Sério. O Manslater também funciona com homens. Finalmente as mulheres puderam entender o profundo significado das palavras dele. Sua beleza é estonteante. Ei, você se importa se eu for ao cinema com a galera? Você é um amor, maravilhosa, tudo que eu preciso. E mesmo sabendo que vou sentir sua falta essa noite, eu gostaria de assistir TV com os meus camaradas. Estou bem. Estou bem mesmo, não me olhe assim. Olha, muito interessante. Eu acredito que se esse aparelho existisse, ia ter um recorde de vendas, hein? Ia faltar. Ia faltar nas prateleiras, né? Porque olha que tem de homem aí com dificuldade para entender as mulheres. Mas enquanto não tem o aparelho, você fica com a Escola do Amor e você vai progredir bastante se colocar em prática as dicas que a gente coloca aqui. Daqui a pouquinho nós vamos à dica de número 3 e 4 e vamos saber do Alan e da Juliana o segredo para resolver aquele impasse, né, de um casal que, aos olhos humanos, parecia impossível ir em frente com um relacionamento ou com um casamento.
Nem o mau tempo, nem a distância são obstáculos. Tem que ter o sacrifício, né? Quando você quer uma coisa, você está determinado a fazer, você vai atrás. Com trânsito ou sem trânsito, vale a pena estar aqui. Acho que vale a pena porque a gente recebe aqui um alimento, a gente recebe aqui uma direção que a gente não tem em outros lugares e também pela nossa vida sentimental. É muito importante, vale a pena sim. Eu vim aqui, mesmo com essa chuva, do mesmo jeito que está o trânsito, para aprender mais mesmo. Cada dia é totalmente renovador. Você vê uma melhora, você vê uma mudança, você vê uma transformação. Você passa a olhar a sua vida sentimental de uma forma diferente. Terapia do Amor. Eu vim buscar sabedoria, direção, orientação de Deus para me fazer a escolha correta, para mim não errar, né? Eu sou nova, então a gente tem que fazer a escolha correta para ser feliz, né? Está me agregando muito valor. Eu tenho sentido paz, tranquilidade, né, para novas conquistas. Na terapia do amor, essas milhares de pessoas buscam uma direção na vida amorosa. Seja maduro o suficiente para entender que os problemas do casal se resolvem dentro do casamento. Em briga de marido e mulher, muita gente quer meter a colher. Tem uma coisa que aborrece, é você estar ao lado de alguém e ver que esse alguém age com você pela cabeça de outra pessoa. A mãe, ela usa o sentimento, né? Aí você vai desabafar com a mãe. Então, logicamente, ela vai o quê? Ela vai pro lado da filha. E isso causa mais, né, intriga entre o casal. E não foi bem família, assim, mas amigos que acabaram interferindo, que ocasionou no término, né? No fim de tudo. O casal ele tem que aprender, né? Um tem que ter essa independência um com o outro. Se tem uma interferência do pai, da mãe, a mãe não abre mão do filho, o pai quer interferir na vida da filha, escolher o marido para ela, vai dar errado. Qualquer casal, quando casa, quando se une, por mais que sejam compatíveis, há diferenças entre os dois. E essas diferenças vão fazer com que hajam os primeiros atritos. Não existe casal 20. Uma busca que vale a pena. Com fé, as pessoas buscam neste momento o espírito do amor para ter uma direção na vida amorosa. O espírito do amor ele vai te mudando, né? Vai te dando mais paciência com o parceiro, né? Te dando sabedoria, como falar, como agir. E mudou minha vida depois que comecei a frequentar aqui a terapia do amor. É muito bom. É tudo. Sem ele você não tem direção alguma. Então ele te ensina a você ter um diálogo melhor, né, com a outra pessoa. Então isso vai ajudando no convívio do dia a dia. Sem o espírito do amor, há muitas brigas, muito desentendimento, a falta de respeito do homem para com a mulher, traição, a pessoa não tem caráter. O que faz ou que torna possível a boa convivência com ela, mesmo tendo diferenças, é a maturidade. De maneira que eu sei respeitar as diferenças dela, ela sabe respeitar as minhas. A gente sabe respeitar o ponto de vista que o outro tem. A gente sabe se colocar um no lugar do outro. Aproveite você também os ensinamentos da terapia do amor. Venha no encontro de casais nesta quinta-feira. Às 15 e às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. E não perca, dia 25 de outubro, a primeira terapia do amor a céu aberto, às 20 horas, na Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Agora falando com o casal, o Alan e a Juliana, como é que você falava comigo fora do ar, que na verdade vocês estão 2 anos casados legalmente, mas já estavam há 4 anos juntos. Vai completar 4 anos agora em novembro. Quer dizer, já moravam juntos. Morávamos juntos. E 2 de casamento legal. Agora, como é que vocês conseguiram mudar esse quadro? Foi quando ele permitiu que o espírito do amor moldasse a gente. Tivemos que nos submeter a isso. Eu baixar a guarda, ela baixar a guarda, começar então o molde, a adaptação para entender os problemas pessoais e do parceiro também, para tentar então fazer o encaixe.
Ou seja, então vocês são frutos das aulas presenciais. Sim, muito importante. Porque no caso de vocês, só um milagre, porque além dessas características que vocês tinham de serem turrões, tinha também o problema de você também estar envolvida com mulheres e homens, né? Isso. E isso também mudou? Mudou, e na verdade assim, né? Através das aulas presenciais eu aprendi que ele olhava eu não como uma mulher, mas como uma ameaça para ele. A forma como eu tratava ele, eu também não tratava ele como um homem mesmo, né? Como um marido, com cuidado. Não, a gente só pensava assim, um dá, outro ataca, né? Era sempre assim, né? Vai e volta. E aí eu aprendi a falar menos, fazer mais, porque assim, eu falava muito, eu não fazia nada, aprendi a cuidar dele. Tinha que fazer coisas assim que eu via que me desagradava completamente, eu fazia para agradar ele. No começo era horrível. Nossa, eu chorava, era horrível. Mas eu fui fazendo, me adaptando e eu vi, conforme eu fui mudando, ele foi mudando também. Começou a me tratar bem, com carinho, eu falava, nossa, esse não é o Alan, não é possível. E foi através das aulas também, né, e o espírito do amor. Se não fosse o espírito do amor, com certeza, também a gente não estaria aqui hoje feliz, porque o Alan era uma pessoa muito difícil e eu também. Quer dizer, hoje há diálogo, há entendimento, hoje vocês são 2 em 1. Sim. Podemos dizer tem isso. Compreensão. A compreensão e uma definição, no seu caso, Juliana, em relação a querer somente ele. Sim, no começo foi difícil, porque assim, eu gostava e eu estava acostumada também, essa era a vida que eu levava, né? Uhum. Então, assim, eu tive que largar tudo. Foi, assim, uma entrega total. Era ele que eu queria fazer ele feliz, eu queria ser feliz também, porque eu não era. Aparentemente, era legal, era divertido, era bom no momento, mas depois de um tempo, você deita a cabeça no travesseiro, você vê que vem toda aquela culpa. Caramba, por que eu estou fazendo isso, sabe? Eu não sou feliz. Então, assim, foi difícil. É o engano do momento, né? É o engano do momento, é exatamente isso. E hoje você se libertou disso também. Sim. Hoje, felizes. Sim. Que sejam mais felizes a cada dia. Obrigado por estarem aqui. Está vendo como é possível salvar uma relação que, aos olhos humanos, estava fadada ao fracasso? Mas, por isso que a gente fala, não fique apenas acompanhando as aulas através do computador ou do rádio. Procure a aula presencial, tá certo? Nessa quinta-feira, 8 da noite, nós vamos estar aqui. Quem quiser a nossa ajuda, basta procurar. Vamos ler as dicas 3 e 4, porque o tempo já está estourado. Rapidinho, por favor, produção. Como a mulher, por natureza, é mais emotiva, é preciso que se tenha muita atenção com algumas frases e palavras. Sempre, nunca, jamais, por toda a vida, tudo isso pode ser usado na hora da emoção. Mas, na verdade, tem tanto prazo de validade quanto o penteado que elas chamam de permanente. Mas cuidado, não abuse disso. Se essas palavras se repetirem por muito tempo, vão acabar se fazendo valer. A quarta dica, todas as dicas vão estar na nossa página no Facebook, né? Um casal que procura entender o verdadeiro significado de tudo que a pessoa amada diz, sem dúvida alguma, usufruirá de uma boa comunicação e evitará muitos conflitos. Nós ficamos por aqui, continue com a programação da IURD TV e Rede Aleluia. E amanhã, no mesmo horário, a gente vai voltar com mais uma aula e mais um tema importante. Um forte abraço a todos. Até amanhã, né? Até lá. I'm so in love with you. Whatever you want to do, it's all right with me. So brand new. I want to spend my life with you. Oh, let me say sorry. Since we've been together, loving you.